Olá, bem-vindos e bem-vindas a mais uma live aqui na nossa semana de lives. Ajeitando meu bigode aqui. Estou fazendo uma semana de lives para trazer a atenção aí da galera para a jornada de introdução à comunicação não violenta que vai começar na segunda-feira, mas as inscrições vão só até essa quinta-feira, porque eu tenho que me organizar e tal. E essa live de hoje aqui é uma live para compartilhar assim como que eu acho que a comunicação não violenta oferece, né, aí alguns caminhos para a gente desenvolver o nosso autoconhecimento e também o equilíbrio emocional. Então, para quem não me conhece, né, meu nome é Pedro Consorte, eu trabalho com isso já faz alguns anos e hoje o nosso tema é esse recorte específico assim do autoconhecimento e do equilíbrio emocional, que eu entendo como coisas diferentes, mas que têm relação entre elas. Então, assim, pelo que eu já vivi, esse universo da comunicação não violenta ele pode ajudar muito nesse sentido, porque um dos grandes objetivos da comunicação não violenta é criar condições para cuidar das necessidades das pessoas, né? É criar condições para cuidar daquilo que é importante para cada um, né? E não que as necessidades de alguém estejam competindo com as necessidades de outras pessoas, né? Então a ideia é criar estratégias que contemplem as necessidades de todo mundo, né? Daquilo que é importante para cada um. E como saber o que é importante para mim, né? Se eu não me conheço? Então a comunicação não violenta vai fazendo esses convites para a gente se conhecer, e esse aspecto específico eu acho que pode ajudar muito no nosso autoconhecimento e consequentemente no nosso equilíbrio emocional, assim. Então a comunicação não violenta eu acho que pode ajudar a entender melhor, por exemplo, as coisas que eu sinto, né? As coisas que a gente sente, porque muitas vezes quando a gente sente coisas fica tudo muito embaralhado, né? E aí esse processo de ir conhecendo cada vez mais e nomeando aquilo que eu sinto pode ajudar muito. Também pode ajudar muito também a entender quais são as minhas necessidades, né? Do que eu estou precisando. E tudo isso vai ajudando a gente a criar, a aumentar a chance da gente se comunicar com as outras pessoas de uma maneira mais precisa, né? Porque assim, se eu não sei o que eu estou sentindo e se eu não sei do que eu estou precisando, é muito mais difícil comunicar isso para as outras pessoas. Então, faz parte desse processo aí do autoconhecimento, do equilíbrio emocional, também se conhecer os sentimentos e conhecer as necessidades também, para que isso ajude a gente a se comunicar, inclusive com outras pessoas, né? Deixa eu, inclusive, botar um comentário aqui para botar o título da nossa live. Esqueci de botar o título, vou botar agora. Então é isso, né? Quanto mais a gente vai se conhecendo, mais a gente vai conseguindo cuidar dos nossos sentimentos, cuidar das nossas necessidades e também conseguindo comunicar isso para as outras pessoas, né? Porque a gente precisa da ajuda das outras pessoas, né? E então isso é muito poderoso, assim. E esse mergulho em nós mesmos ajuda também no equilíbrio emocional, porque conhecendo melhor como é que funcionam os meus sentimentos, como é que eu faço a leitura daquilo que eu estou sentindo, né? Eu consigo cuidar deles com mais consciência e com mais recursos também, assim. Então, se você está chegando e está assistindo essa live, tá aqui a minha apreciação para você que está interessada, né, em desenvolver essas capacidades aí, e também o meu comprometimento, a minha disponibilidade para responder dúvidas. Eu vou responder dúvidas aqui durante a live, mas também me disponho a responder dúvidas depois. Então, o que você quiser comentar aí, você comenta. E o plano de hoje é eu contar algumas coisas. Eu botei aqui uma lista que está me ajudando a organizar essa live de hoje. Então, o plano de hoje é contar um pouco assim do meu processo, como é que foi o meu processo em relação ao meu autoconhecimento e o meu equilíbrio emocional. E não só como foi, mas como é hoje em dia, né? Porque é uma coisa em constante transformação. Quero contar também assim, um pouco do jeito convencional de lidar com esses assuntos e por que eu acho que existem vários problemas, né, no jeito convencional em lidar com o autoconhecimento e com equilíbrio emocional. Quero compartilhar alguns mitos também do autoconhecimento e do equilíbrio emocional, porque eu acho que tem alguns mitos aí
que pode fazer muito bem para a gente desconstruir e falar um pouco também do que atrapalha a gente no nosso desenvolvimento dessas capacidades, né? Do autoconhecimento, do equilíbrio emocional, e o que pode ajudar também a gente a desenvolver essas capacidades. E ao longo da live também eu vou tentando contemplar perguntas e comentários aí que vocês deixarem para mim. Então fiquem à vontade para comentar com o que vocês quiserem, impressões, dúvidas, contribuições são muito bem-vindas, né? Então assim, o meu processo com o autoconhecimento e com a inteligência emocional, eu venho de uma infância que teve momentos muito atribulados, assim, de emocionalmente. E quando eu era adolescente, eu acabei, acho que, desenvolvendo as minhas capacidades do jeito que eu conseguia, assim. Então eu me envolvi em muita briga, assim. Eu fui muito uma pessoa do bullying, né? Era o jeito que eu conseguia lidar com os meus desentendimentos. E aí, conforme eu fui ficando adulto, isso tudo eu olho para trás e eu consigo ver hoje em dia, mas na época eu não via, né? Então, assim, conforme eu fui ficando adulto, eu tinha dificuldade de comunicar certas coisas. E eu nem sabia que eu podia comunicar certas coisas, que eu podia me expressar de certos jeitos, porque eu não sabia nem o que eu ia falar, eu nem sabia que eu podia falar coisas, eu nem tinha repertório para me expressar, assim. Então, eu lembro, por exemplo, uma vez que eu acho que eu fui sair de casa, assim, eu morava com a minha mãe, fui sair de casa, e aí simplesmente eu cheguei um dia e falei assim, mãe, eu vou sair de casa, e já tá decidido, e eu vou sair hoje. E foi uma coisa assim, tão do nada, né? Eu acho que ela ficou tão assim, pega de surpresa, sabe? Mas isso acontecia muito comigo, assim, os processos internos, eles iam ebulindo como se fosse uma panela de pressão, e em alguma hora escapava uma reação, e as pessoas que estavam em volta de mim não entendiam nada, né? Porque elas não viam a coisa acontecendo lá. Então, hoje em dia eu olho para trás e vejo que isso mudou bastante, assim, a relação comigo mesmo, né? Porque sem muita consciência do que estava rolando e sem muito repertório de conseguir falar sobre aquilo que estava rolando dentro de mim, era muito difícil de comunicar isso com as outras pessoas, de pedir ajuda, né? E também deixar as outras pessoas a par do que estava rolando. E aí também com esse processo também de não me conhecer muito, eu acho que eu fui ficando muito refém também da minha ignorância em relação aos meus sentimentos, aos meus processos internos. Então, quando a gente é ignorante, né, em relação àquilo, a gente tem uma tendência de saber usar apenas um tipo de caminho, né? Conforme a gente vai descobrindo que existem outros caminhos, isso vai ampliando o nosso leque de possibilidades e ampliando as nossas escolhas, né? Então isso é tão legal de estudar e descobrir, se desenvolver. Então eu vejo que antes, assim, por exemplo, eu era muito viciado em balada, muito viciado em sair, bebia muito, assim, era tudo muito intenso, às vezes umas coisas meio sem controle. E eu vejo que isso era o jeito que eu acabava descobrindo, assim, acabava desenvolvendo para lidar com as situações que aconteciam, com as minhas angústias, com o meu estresse, com os meus medos, né, com as minhas ansiedades, porque todo mundo de alguma forma precisa de válvula de escape, né? Mas quando a gente não se conhece tanto, não está tão familiarizado com os processos internos, simplesmente a gente vai achando as válvulas que a gente encontra no caminho, né? E sem escolher conscientemente, assim. Então, conhecendo a comunicação não violenta, eu fui ficando mais à vontade também para olhar para dentro, para olhar para assuntos que às vezes eu fingia que não existiam na minha vida, para olhar para assuntos meus, assim, para olhar para certas sombras, para assuntos que eu tinha medo de olhar, assim, ou que eu tinha medo de conseguir falar sobre aquilo, ou às vezes achava que não era tão importante olhar para aquilo, né? E aí isso foi me ajudando também, porque por muito tempo, por exemplo, eu tive muita dificuldade de estabelecer relacionamentos amorosos assim estáveis, né? Então eu ficava com muita gente assim, mas não era só porque eu queria ficar com muita gente, mas era também porque eu tinha essa dificuldade de convivência. Eu tinha essa dificuldade de me expressar, eu tinha dificuldade de lidar com as outras pessoas, né? Ou, por exemplo, um outro assunto aí que é
o pensamento suicida. Eu já tive pensamento suicida na minha vida, mas eu não, na época que eu pensei eu não sabia muito lidar com isso. E aí conforme eu fui me aproximando desses processos de autoconhecimento, né, e de equilíbrio emocional também, da comunicação não violenta, eu fui descobrindo como olhar para isso de uma forma amigável, assim, de uma forma próxima, porque às vezes é um assunto que a gente rejeita e não quer olhar, mas aí aquilo fica ali, né? Aquilo fica meio borbulhando, apodrecendo ali, fica embaixo do tapete. Então hoje em dia eu acho que eu consigo olhar com muito mais naturalidade, com muito mais abertura para vários assuntos e para as minhas dificuldades, né? Não é que hoje está tudo resolvido, mas eu acho que hoje eu sinto uma tranquilidade maior de olhar para certos assuntos meus, assuntos internos e também falar sobre eles com outras pessoas. E às vezes falar sobre esses assuntos difíceis para mim, às vezes até ajuda outras pessoas. Então isso é muito legal, né, do autoconhecimento, assim, porque os nossos processos de autoconhecimento podem ajudar. E isso também foi me ajudando também a conseguir sustentar emoções desconfortáveis, né? Porque convencionalmente a gente, como sociedade, a gente tenta abafar ou sumir rápido com as emoções desconfortáveis, que são, por exemplo, né, raiva, tristeza, ansiedade. Então tudo isso, assim, quando eu não me sinto familiarizado com esses sentimentos, quando eu não me sinto familiarizado com os processos que envolvem esses sentimentos, eu reajo de uma forma mais arisca, né? Eu reajo de uma forma mais impulsiva, assim. Então isso foi me ajudando muito. E, inclusive, esse conhecimento sobre a comunicação não violenta foi me permitindo, inclusive, assim, olhar para mim mesmo, olhar para esses temas e ajudar outras pessoas também. Então, por exemplo, hoje eu ajudo outras pessoas com a comunicação não violenta e também sou voluntário do Centro de Valorização da Vida, né, que é o CVV, que oferece apoio emocional para outras pessoas. E nesse processo de oferecer apoio emocional para outras pessoas, esse é um processo de autoconhecimento profundo para mim, porque eu estou de frente com o ser humano ali, eu observo o ser humano e estou a serviço, né? Estou me colocando a serviço do ser humano. E isso é tão legal, porque quando eu olho para essa situação do ponto de vista de observação do que é humano, eu acabo me conhecendo também, porque a gente compartilha realidades muitas vezes com as outras pessoas, né? Eu queria falar um pouco assim agora do jeito convencional que a gente olha para esses assuntos socialmente, assim. Então, muitas vezes a gente não olha para esses assuntos, né, do autoconhecimento e do equilíbrio emocional. Então, muitas vezes a escola não fala sobre isso, né, em casa também a gente não fala muito sobre isso. A correria do dia a dia também vai fazendo a gente ir passando batido na televisão ou nas mídias, também não se fala tanto sobre isso. Né? E o autoconhecimento ele é muitas vezes visto com bastante preconceito, né? Como uma coisa meio hippie, uma perda de tempo, assim, né? O equilíbrio emocional é visto como apenas aprender a reprimir ou controlar os sentimentos. E aí essa sensação de vazio e esses sentimentos desconfortáveis, essa sensação de incompletude, assim, eles muitas vezes eles são vistos como um problema, né, que precisa ser rapidamente remediado. E tem uma coisa que o Paulo Freire falou, assim, eu acho que foi no Pedagogia da Autonomia, no livro dele, que ele falou uma coisa que eu acho tão especial, que ele fala assim, a partir do momento que a gente considera a nossa incompletude um problema, a gente vai começar a estar na mão das outras pessoas, daquelas pessoas que oferecem a solução para esse problema. Né? Então, somos seres incompletos, né? Somos seres com pequenos vazios internos, com angústias que vão e vêm, e inclusive na etimologia da palavra necessidade, né? As nossas necessidades, o necessidade é aquilo que não cessa. Então as nossas necessidades não cessam, elas são às vezes atendidas, né? Mais contempladas, às vezes em alguns momentos das nossas vidas, mas tem sempre um vazio, tem sempre uma sensação de que está faltando alguma coisa. Isso faz parte da nossa existência, né? E é por isso que a gente precisa uns dos outros também. Por isso que é tão importante a nossa interdependência, porque a gente é interdependente, né? Tem essa coisa, essa ideia aí do sucesso
individual, mas isso traz muito sofrimento pra gente, porque existe uma ideia de que a gente precisa ser autossustentável, e isso é extremamente tóxico pra gente, porque a gente precisa uns dos outros, a gente precisa se pedir coisas, a gente precisa pedir ajuda, né? E tem acho que uma questão em relação à falta de familiaridade com a gente olhar para os sentimentos mais difíceis, né? Que é, por exemplo, quando a gente sente uma coisa muito difícil de sentir, assim, e aí a gente vai logo para uma válvula de escape, que é uma válvula de escape destrutiva, né? Porque todo mundo precisa de válvula de escape, todo mundo precisa de apoio. E muitas vezes a gente busca apoio em coisas que são destrutivas pra gente, né? Como coisas que são viciantes ou coisas que deixam a gente meio fora do nosso controle, né? Muitas vezes as drogas, né, podem estar nesse lugar assim, não necessariamente só as drogas, né, mas tudo que de alguma forma vira uma válvula de escape que é destrutiva, né, que pode dar um alívio rápido, mas a longo prazo aquilo está acabando com a qualidade da nossa vida, isso pode ser muito problemático, né? Eu conheço, tem um amigo de um amigo meu que uma vez, por exemplo, tomou lá uma bala, sei lá, um ácido, alguma coisa, ficou muito louco, estava numa festa e pulou na piscina, só que ele não sabia que a piscina estava vazia, e aí ele pulou na piscina e tipo ficou tetraplégico. E sabe, essas coisas que acontecem quando a gente está totalmente fora do nosso controle, né? Quando a gente busca válvulas de escape que muitas vezes dão um alívio pra gente, mas podem ser muito destrutivas, né? Então agora eu queria falar um pouco sobre os mitos do autoconhecimento e do equilíbrio emocional. Os meus mitos, né? Os mitos que eu classifico como mitos, assim. Então, o primeiro mito talvez já te deixe meio sentindo uma confusão, assim, porque o primeiro mito que eu botei aqui é que o autoconhecimento é você conhecer a você mesmo. Conhecer você mesma. Pedro, mas como assim? O autoconhecimento não é conhecer você mesmo? É sim. Mas o que eu quero dizer com isso é que quando a gente faz esse mergulho dentro de nós, a gente também vai descobrindo coisas que existem dentro das outras pessoas também. E isso é tão legal, né? Então o autoconhecimento, ele é um processo de conhecer nós mesmos, mas também conhecer as outras pessoas, né? E talvez você pense assim, mas a gente é tão diferente uns dos outros. E sim, eu acho que a gente é muito diferente. A gente tem diferentes preferências, né? A gente tem diferentes hábitos, a gente tem diferentes jeitos de fazer as coisas, mas também a gente tem muitas coisas em comum. Por exemplo, os nossos sentimentos, aquilo que a gente sente geralmente são coisas comuns, né? A gente sente, todo mundo sente triste, todo mundo fica mal, todo mundo se sente meio deprimido, ou se sente alegre, ou ansioso, ou com medo. Todo mundo sente essas coisas. E quando a gente saca que a gente compartilha esses sentimentos com outras pessoas, isso também pode ser muito legal, né? E ao mesmo tempo, conforme a gente vai conhecendo as nossas próprias necessidades, a gente vai também sabendo que existem essas necessidades dentro de outras pessoas. Então, quando a gente considera que existe isso, os nossos sentimentos e as nossas necessidades também são comuns a muitas outras pessoas, isso também é um processo muito legal. Então, esse processo de autoconhecimento, ele é um processo de conhecer os outros também, não só de conhecer a si mesmo, né? Um outro mito que eu separei aqui é que o autoconhecimento é um processo egoísta. Muitas vezes, em relação ao autoconhecimento e ao autocuidado também, né? As pessoas sentem isso, assim, tem esse medo de, nossa, mas eu vou parar agora para me cuidar, puxa, que egoísmo isso. E eu vejo isso uma coisa muito diferente uma coisa da outra, porque o autoconhecimento, se eu cultivo um autoconhecimento que mergulha dentro de si e não quer saber dos outros nunca, eu acho que está aparecendo um egoísmo isso aí. Mas se eu cultivo um autoconhecimento que, assim, não, me interessa me conhecer, me interessa eu me cuidar, porque é um autocuidado também, mas as necessidades das outras pessoas também importam, né? O que é importante para as outras pessoas também é importante para mim de alguma forma. Eu considero que é importante para as outras pessoas, né? Eu não estou eliminando o que é importante para as outras pessoas, né? Então, quando é esse o caso, eu não acho que o autoconhecimento é egoísmo.
Tem um outro mito aqui que é o autoconhecimento, a gente desenvolve o autoconhecimento individualmente. Olha só, que louco isso, né? Porque, lógico, chama autoconhecimento. Como é que a gente não desenvolve individualmente? O que eu acho sobre isso é que a gente desenvolve o autoconhecimento muitas vezes também com o apoio de outras pessoas, né? Imagina, por exemplo, que ninguém da sua família te apoia nesse processo de autoconhecimento. Imagina que o ambiente onde você está inserido, no seu trabalho, ninguém te apoia. Imagina que, por exemplo, na sua cidade não existem recursos para você estudar isso. Imagina, por exemplo, que o governo não apoia. Então, assim, olha quantas condições, né? Quantos sujeitos existem nessa equação, né? Quantas pessoas que também são responsáveis por esse desenvolvimento do autoconhecimento. Então, o autoconhecimento a gente também precisa dos outros para a gente se conhecer, né? A gente precisa do apoio dos outros para a gente se conhecer, porque senão fica muito difícil, né? É como nadar contra a maré, assim. Inclusive quando a gente se junta com outras pessoas que também estão nessa pesquisa do autoconhecimento, esse processo se potencializa muito, porque a gente se junta com pessoas que estão querendo pesquisar coisas parecidas, que entendem a gente, né? Então o autoconhecimento eu não acho que é um processo para ser desenvolvido individualmente. Muitas vezes tem essa imagem, né? Você entra no seu quarto e aí você estuda o autoconhecimento. Mas não, eu acho que o autoconhecimento a gente pode desenvolver, estudar ele em lugares públicos. A gente pode desenvolver ele na sala de aula, no nosso trabalho, né? Imagina que legal se a gente tivesse várias práticas, várias dinâmicas para estimular o equilíbrio emocional, o autoconhecimento nesses lugares públicos. Mas muitas vezes fica reduzido ao âmbito assim privado, né? Individual. E aí, por exemplo, também tem um outro mito que o autoconhecimento não ajuda a transformação social, né? Então, se ele é abordado como esse processo mais egoísta do tipo o que importa para mim é o que importa e o que importa para os outros não tô nem me lixando, aí eu não tô ligando para a transformação social mesmo, né? Mas o autoconhecimento, quando é visto desse ponto de vista de o que é o ser humano, né? Como é que eu funciono e como é que as outras pessoas funcionam, e do que será que eu preciso, o que é importante para mim, né? Onde é que eu estou inserido também na sociedade, quais são os meus privilégios, isso também é autoconhecimento, né? Reconhecer os privilégios, né? Quais são os nossos privilégios, quem são as pessoas, por exemplo, que estão podendo parar e assistir essa live nesse momento, quem são as pessoas que não estão podendo fazer isso, que estão numa posição de desigualdade na sociedade. Então esse autoconhecimento também, se ele considera a desigualdade social e a transformação social, ele também é um autoconhecimento que está conectado com tudo, né? Porque se ele não contribui com a transformação social, para mim, ele não é um autoconhecimento, ele é como se fosse um cultivar individualista daquilo que importa realmente para mim e que para os outros eu não estou nem me lixando, né? Um outro mito aqui que eu separei é que o equilíbrio emocional é controlar as emoções. Isso muita gente fala, né? Equilíbrio emocional, inteligência emocional, controlar as emoções. E eu tenho um pouco de receio de pensar nesse sentido, assim, de que equilíbrio emocional é controlar as emoções. Por quê? Porque eu não gosto muito de cultivar relações de controle. Então, se eu estou cultivando uma relação de controle comigo mesmo, dentro de mim, com os meus processos, é provável que eu não estou sabendo muito lidar com a situação, não estou sabendo cuidar, e aí eu preciso reprimir, eu preciso usar uma força dominadora dentro de mim. Então é como se uma parte minha estivesse precisando ser dominada à força, né? Então eu gosto muito mais da imagem de, por exemplo, do cuidado das emoções, né? Do entendimento das emoções e do cuidado. Porque quando eu entendo e quando eu cuido, eu não preciso controlar. Eu posso gerenciar, eu posso entender para onde que aquilo está indo, né?
muitas vezes porque as emoções elas são meio incontroláveis, né? Muitas vezes, ó, por exemplo, assim, alguém vira pra você e fala assim: "Ah, não fica triste com isso". Ah, você consegue não ficar triste? Do nada você fala assim: "Ah, obrigado, você acabou de me falar pra eu não ficar triste. Era só disso que eu precisava. Agora eu não tô triste mais". Não é assim. As emoções elas florescem na gente, né? Então, esse jeito do cuidado, eu gosto muito mais. Inclusive, tem essa coisa da gente achar que raiva, tristeza, ansiedade, frustração são sentimentos errados, né? Quantos de nós não nos sentimos culpados porque a gente ficou com raiva, por exemplo? Que eu não devia ter ficado com raiva, né? Eu me conto essa história de que eu não devia, que é errado ficar com raiva, ou que é errado ficar triste, ou que é errado ficar deprimido, né? São pensamentos que muitas vezes são tóxicos pra gente, assim. E o equilíbrio emocional, existe um mito também do equilíbrio emocional, que o equilíbrio emocional a gente desenvolve na terapia, tá? Qualquer coisa que é relacionada a emoções, a gente abre só essa caixinha na terapia, nas consultas com psicólogos. E eu acho que as consultas com psicólogos podem ser muito preciosas, mas muitas vezes existe uma privatização das nossas emoções, né? Como se a gente tivesse que resolver isso num ambiente assim fechado só com uma pessoa. E, gente, todo mundo sente, né? O equilíbrio emocional precisa ser uma coisa cultivada publicamente, abertamente entre nós, porque todo mundo sente. Então, quando a gente esconde as nossas emoções, quando a gente cultiva espaços que não ajudam a gente a se abrir, né, a mostrar o que realmente está pegando dentro, isso é realmente tóxico, porque todo mundo sente, todo mundo fica mal, todo mundo fica deprimido, atrapalhado, não sabe o que fazer, confuso na vida, né? Só que quando ninguém fala sobre isso, é como se eu sentisse isso sozinho, né? Então, provavelmente tem algum problema comigo, né? Uma outra ideia também que eu gosto de questionar é que o equilíbrio emocional é uma estabilidade. Quando eu atinjo o equilíbrio emocional, eu estou estável com as minhas emoções. E eu acho que isso não faz sentido. Por quê? Vamos pensar na ideia de equilíbrio. Equilíbrio a gente pode pensar, por exemplo, numa coisa estática, né? Que existe um equilíbrio ali de alguma forma. Mas quando a gente pensa em se equilibrar, quando a gente anda, por exemplo, né, a gente está transferindo o peso de uma perna para outra, a gente está de alguma forma se equilibrando. Mas é uma coisa tão automatizada que a gente nem pensa mais sobre isso. Mas a gente está se equilibrando. A gente está indo para lá e para cá, e isso é uma forma de equilíbrio, né? Como, por exemplo, a pessoa que anda ali na corda bamba, né? Que ela tá, o circense que tá na corda bamba, ela está se equilibrando. E o equilíbrio é dinâmico. O equilíbrio envolve movimento. O equilíbrio envolve altos e baixos, né? Então, como que o equilíbrio emocional pode ser uma coisa estática e estável? As emoções elas vão e vêm, né? A gente se sente triste, a gente se sente feliz, a gente se sente ansioso, a gente se sente relaxado. Agora, se eu só me sinto triste ou se eu só me sinto deprimido, é provável que eu esteja desequilibrado. E eu vou precisar de ajuda de outras pessoas, eu vou precisar mergulhar no meu autoconhecimento aí, mas eu também vou precisar do apoio de muitas pessoas em volta de mim para conseguir voltar a esse balanço mais natural, né? Mariceia perguntou aqui: como seria trabalhar o autoconhecimento fora do consultório? Mariceia, obrigado pela sua pergunta. Por quê? Eu acho que existem infinitas possibilidades para a gente trabalhar o autoconhecimento. Por exemplo, nesse exato momento, a gente está estudando o autoconhecimento, né? Você assistindo essa live, você está pensando sobre as coisas que eu estou falando, está pensando, não, isso realmente faz sentido. Ou, não concordo com isso. Ou, nossa, nunca tinha pensado sobre isso. E isso é um processo de você se conhecer mais também, né? Existem outras formas, já vou falar várias maneiras aí da gente trabalhar o autoconhecimento e o equilíbrio emocional. Mas eu acho que o mundo é muito grande e tudo pode ser autoconhecimento dependendo da perspectiva que a gente aborda, né? Por exemplo, ficar em silêncio, você
reservar momentos para você ficar em silêncio, observando o que está vivo dentro de você. Isso pode ser autoconhecimento, né? Olhar para trás também e refletir sobre um conflito que você teve, isso pode ser autoconhecimento. Então existem muitas formas, né? E um último mito que eu quero compartilhar também aqui é que o autoconhecimento e o equilíbrio emocional não tem nada a ver com questões práticas. Eu acho isso um mito também, né? Como se fosse uma perda de tempo, assim. O autoconhecimento, é autoconhecimento, equilíbrio emocional, não tem nada a ver com questões práticas. E tem muito a ver com questões práticas, porque a gente nunca para de sentir. Já percebeu isso? A gente nunca para de sentir. Talvez em alguns momentos você não sabe exatamente o que você está sentindo, até porque em muitos momentos a gente sente muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então quando eu estou sentindo muitas coisas ou quando os sentimentos estão muito latentes, às vezes é difícil identificar o que eu estou sentindo, mas a gente não para de sentir, somos seres extremamente emocionais e a gente é muito guiado pelas emoções também. Por mais que às vezes a gente encontre explicações lógicas e analíticas, muitas vezes a gente é muito impulsionado pelas nossas emoções. Então elas têm tudo a ver com as questões práticas. Por quê? Porque quando a gente não para mergulhar nesse autoconhecimento, no equilíbrio emocional, eu vou simplesmente ficando refém dos meus impulsos emocionais, né? Se eu não sei lidar, se eu não sei fazer essa leitura de mim mesmo em relação às minhas emoções, se eu não sei o que me deixa triste, o que me deixa feliz, né? Se eu não conheço esses gatilhos, também eu vou ficando refém da minha ignorância e as minhas emoções, elas são coisas, muitas vezes, que impulsionam uma ação, muitas vezes até uma ação física, né? Uma reação física, assim. Então, quando a gente não faz esse mergulho, as emoções, elas realmente influenciam nas questões práticas do dia a dia, tanto no sentido de fazer a gente reagir de uma forma mais impulsiva, assim, quanto muitas vezes de deixar a gente refém das emoções e não saber muito cuidar desse aspecto, né? Agora eu queria falar um pouquinho sobre o que atrapalha a gente no nosso desenvolvimento dessas capacidades do autoconhecimento e do equilíbrio emocional. Porque assim, para um pouco e pensa aí, bota aí nos comentários se você quiser, o que você acha que atrapalha a gente a desenvolver essas habilidades, essa musculatura do autoconhecimento e do equilíbrio emocional. O que você acha que pode ser um empecilho? O que existe na sua vida que você vê que pode ser como se fosse um obstáculo, alguma coisa que dificulta esse desenvolvimento? Porque tem várias coisas que dificultam. Por exemplo, a nossa própria ignorância. Por exemplo, a ignorância das outras pessoas que estão em volta da gente, que quando a gente olha para esses assuntos com preconceito, né, diminuindo esses assuntos, ou, por exemplo, alguém botou aqui, né, a Maria botou crenças arraigadas, ou ansiedade, né? Socorro falou, autoconhecimento, processo incessante, necessitamos nós nos ver sem preconceitos, e o mergulho nas águas de nossas sombras. Então, exatamente, esses nossos preconceitos, eles são obstáculos, né? Às vezes são preconceitos de outras pessoas que estão em volta da gente, às vezes pessoas que estão muito próximas da gente, né? Parceiros, gente da nossa família, amigos, que olham para esses processos meio assim, autoconhecimento, ixi, que estranho, né? E às vezes nós mesmos, os nossos próprios preconceitos em relação a coisas que a gente foi aprendendo na nossa vida, histórias que a gente conta sobre o mundo, sobre as relações, e que muitas vezes vão fechando o nosso canal de crescimento e o nosso canal de acesso, o nosso aprendizado. Inclusive, por exemplo, o machismo, né? Por exemplo, o machismo para os homens, o machismo que fala para os homens que olhar para o autoconhecimento e para o equilíbrio emocional, né? Para os homens expressarem as emoções é uma coisa ruim, é uma coisa menor, é uma coisa diminuidora, né, dos homens. Então é quase como se fosse ser homem é você controlar as emoções e praticamente não olhar para as emoções, né? Então muitos homens têm muita falta de familiaridade de olhar para as emoções e isso tem consequências seríssimas nos nossos relacionamentos, né?
Inclusive, também existe esse olhar do machismo sobre as mulheres que olham para as emoções e que expressam as emoções, né? Muitas vezes as mulheres expressam as emoções mais do que os homens. E então é como se o machismo taxasse essas mulheres como, né, descontroladas ou dramáticas, né? Então esses olhares todos, eles são realmente olhares que atrapalham, né? Obstáculos. E toda uma cultura da dominação também, porque a gente está inserido numa sociedade que age na cultura da competição e da dominação, né? Então, quando a gente está competindo, eu não vou me mostrar vulnerável, né? Quando a gente está numa cultura que a gente está disputando poder, eu vou me proteger. Eu não vou, muitas vezes, nem ter muito espaço para olhar para mim mesmo, porque eu estou tentando me proteger, eu estou tentando lutar contra outras pessoas. E isso acontece na sociedade em vários níveis, inclusive dentro de casa, né? Mas no trabalho acontece muito, na rua, em várias camadas da sociedade. E isso também está muito ligado à cultura do consumo, né? Porque a cultura do consumo... Nossa, outro dia eu vi uma propaganda que eu fiquei assim, querendo tirar a cueca pela cabeça. Eu vi, era uma propaganda, eu acho que era da Que Bom, sei lá, que falava assim: prove felicidade, que bom. E aí tinha uma foto de uma pessoa comendo um sorvete. E aí eu falei assim, meu Deus, né? O que acontece? A cultura do consumo, a publicidade, o marketing, eles pegam uma coisa que é muito preciosa pra gente, que a gente quer muito, que é, por exemplo, ser feliz. E aí eles falam assim, você quer ser feliz? Então compre esse produto. E faz essa associação inconsciente. A gente olha para isso diariamente e faz essas associações inconscientemente, mas a cultura do consumo, ela não nos ajuda a olhar para dentro, né? A olhar para o autoconhecimento, a conhecer melhor as nossas emoções. Então não é assim, né? Prove felicidade, estude autoconhecimento. Prove felicidade, compre isso, compre esse produto, que muitas vezes não tem nada a ver com felicidade, às vezes não tem nada a ver com nada de sentimento, né? Então tem todas essas distorções que estão a todo momento bombardeando a nossa cabeça, e a gente está dentro desse liquidificador, né? Toda a cultura da produtividade também, por exemplo, né? A cultura da produtividade, não importa, pandemia, não importa, foda-se, tem que produzir, entendeu? Pandemia, não importa, bota a criança lá para fazer a aula, você tem que continuar produzindo, sabe? É um negócio assim que não tem nada a ver com a gente cuidar das nossas emoções, porque nós somos seres emocionais. Quando a gente fica triste, quando a gente fica ansioso, quando a gente fica deprimido, a gente fica menos produtivo, né? Porque não somos máquinas. Então essa lógica do cuidado das emoções, ela vai um pouco contra a lógica da produtividade tóxica, assim, que quer que a gente produza que nem máquinas, praticamente. E, ao mesmo tempo, existe uma outra atmosfera nesse ambiente, que é a atmosfera da positividade tóxica. Pedro, o que você quer dizer com isso? Minha gente, existe sim, inclusive sobre as pessoas, inclusive dentro dos meios que as pessoas falam sobre autoconhecimento e sobre equilíbrio emocional, existe a positividade tóxica, que é o seguinte: é esse cultivo da felicidade a todo custo. Então, assim, se você não está feliz, você está com algum problema, né? Se você não está gratiluz, você está com algum problema. E aí a gente se sente culpado de não estar feliz, né? Poxa, a vida a gente tem momentos de alegria, momentos de felicidade, momentos tristes, mas existe uma cultura da positividade que a gente tem que estar sempre feliz, que a gente tem que sempre olhar o lado positivo da vida. E isso pode ser uma ditadura da positividade também, né? Eu acredito muito em olhar o lado positivo da vida e acho que realmente a gente fazer práticas apreciativas pode ser muito transformador, porque às vezes quando os problemas estão pesados na nossa vida, às vezes é difícil ver o que tá bom, e sempre tem alguma coisa boa, né? Mas às vezes é difícil de ver. Então eu aprecio muito as nossas práticas que trabalham a musculatura apreciativa, a musculatura
que agradece aquilo que existe de bom acontecendo, porque sempre tem coisas muito boas acontecendo, mas ao mesmo tempo não pode ser, na minha opinião, uma ditadura da positividade, porque a gente precisa de espaços também para sentir esses sentimentos todos desconfortáveis que eles aparecem dentro da gente, né? Uma outra coisa que atrapalha muito a gente no nosso desenvolvimento dessas capacidades de autoconhecimento e equilíbrio emocional é os nossos ambientes que existe uma falta de confiança e uma falta de segurança da gente falar sobre isso, né? Porque é muito fácil, e eu vejo muita gente falando sobre isso também, assim, a gente tem que se vulnerabilizar, a gente tem que falar dos sentimentos, mas tem lugar que se eu me vulnerabilizar e se eu falar dos sentimentos, eu vou tomar uma machadada, entendeu? As pessoas vão acabar comigo. Então não é assim, não é só uma responsabilidade individual. Os ambientes têm responsabilidade também de criar ambientes seguros para a gente fazer isso, né? Criar ambientes que a gente se sinta seguro o suficiente para a gente falar daquilo que não está legal, aquilo que a gente está se sentindo meio inseguro, né? E a gente se beneficia tanto de rodas de conversa, que a gente conversa sobre isso, né? Por quê? Porque quando eu tenho medo de me abrir, quando eu tenho medo de me colocar e o ambiente não facilita esse processo, isso também impede o meu aprendizado, né? Então, quantas vezes você não sentiu medo de errar e provavelmente você aprendeu menos por causa desse medo, né? Porque se existe um ambiente ali que recrimina o erro, fala errar é errado, né? Sentir coisas, sentir tristeza é errado, sentir raiva é errado, você vai se reprimindo cada vez mais. Então, como é importante também, né, a gente cultivar esses espaços para poder falar dessas coisas que são humanas, né? Uma outra coisa que eu acho que atrapalha muito o desenvolvimento dessas capacidades é as histórias destrutivas que a gente conta sobre nós mesmos. E muitas vezes essas histórias, elas são histórias assim bem cruéis, né? Então, se você quiser compartilhar aí nos comentários, bote aí uma história destrutiva, uma fala destrutiva que você faz sobre você mesmo, você mesma, aquelas falas do tipo assim, nossa, de novo eu tô fazendo isso aqui, de novo eu tô errando nesse lugar que eu tô errando, eu não podia estar errando, nossa, eu devo ser burro mesmo, né? Todas essas falas que a gente vai fazendo muitas vezes inconscientemente, né? Mas que essas falas, elas vão sendo histórias destrutivas, né? São histórias que a gente vai se contando, por exemplo, que eu não tenho jeito mesmo, nossa, eu sou um incapaz, né? Ou, olha que merda que eu fiz, que eu sempre faço isso. E isso é diferente de olhar para aquilo que aconteceu, né? Então eu posso olhar para aquilo que aconteceu, eu posso tentar cuidar das coisas que estão precisando de cuidado naquele momento, mas ao mesmo tempo sem cultivar histórias internas que são destrutivas para mim mesmo, porque às vezes as nossas autocríticas internas, né, essa voz interna é tipo o nosso pior inimigo. Então com as outras pessoas a gente é muito mais acolhedor, mas quando se trata de uma falha, né, um fracasso, a gente cai matando assim. E por isso que é tão importante desenvolver essas habilidades, né, de autoconhecimento, porque a gente vai percebendo e vai tendo consciência, nossa, eu faço isso mesmo, né? Eu me falo isso. E essas frases, inclusive, se você quiser, você pode fazer um exercício, que é escrever quais frases você se fala quando você faz alguma coisa que é diferente daquilo que você queria ter feito, né? Que você erra ou que você fracassa. Que frases ou que nomes você se chama? Escreve isso num papel e olha para isso. Isso em si já é um exercício transformador, porque você vai trazer para a consciência, né? Porque muitos dos nossos processos estão no inconsciente. Quando a gente traz para a consciência, a gente consegue escolher mais, a gente consegue identificar quando as coisas acontecem, a gente fala, opa, olha ele aí de novo. Aí a gente consegue agir mais sobre isso. E uma última coisa também que eu acho que atrapalha muito o desenvolvimento dessas capacidades é a falta de apoio. É a falta de apoio, porque assim, o equilíbrio emocional, ele precisa de apoio para acontecer, né? Então se você não consegue achar recursos que te apoiem e as pessoas em volta de você não te apoiam, é muito difícil cultivar esse equilíbrio emocional. É muito difícil cultivar esse estudo sobre o autoconhecimento. E muitas vezes isso
leva a gente para lugares muito reativos, muito intensos, muito angustiantes e, consequentemente, muito violentos. Às vezes essa violência ela é expressada, né, como uma violência com a outra pessoa, mas às vezes essa violência ela é expressada como uma violência comigo mesmo, né? Por exemplo, com o suicídio. O suicídio é um momento assim de total desesperança, total falta de apoio, que eu me conto uma história sobre mim mesmo, que, por exemplo, que eu não tenho jeito, que os meus problemas não vão ter solução, que ninguém vai conseguir me ajudar. E essas histórias são comuns, né? Então o suicídio não é uma questão individual, é uma questão sistêmica. Muito mais gente, o dobro de pessoas morre por suicídio por ano do que por homicídio. E isso é muito louco, né? Porque isso tem tudo a ver com o nosso equilíbrio emocional. Mas o equilíbrio emocional não é só responsabilidade nossa, né? É responsabilidade dos ambientes onde a gente está inserido também. É responsabilidade da nossa cultura. Então a cultura tem responsabilidade sobre o nosso desenvolvimento do autoconhecimento. Isso também é muito legal. Pedro, o que pode nos ajudar? Galera, vão botando comentários aí e perguntas se vocês quiserem. Eu quero falar um pouco sobre o que eu acho que pode ajudar a gente a desenvolver essas habilidades, né? Então, assim, por exemplo, estar em lives, né, que falam sobre isso, lives que de alguma forma te dão ideias novas ou que de alguma forma confirmam coisas que são preciosas para você, né? Fazer cursos sobre essas coisas também, porque uma coisa é você ver uma live ou ver uma aula e falar assim, entendi, né? Que nem ver uma aula de natação e falar assim, entendi. Aí você vai pular na piscina, você não vai saber nadar, porque você entendeu de um jeito, né? Mas não entendeu de outro. Então, assim, fazer cursos, botar a mão na massa, né? E estar conectado com redes que possam ter pessoas que vão mergulhar junto com você. Redes onde você possa também se colocar de forma vulnerável, né? Porque muitas vezes as pessoas com quem a gente convive não são as pessoas mais acolhedoras em relação àquilo que está sensível pra gente, né? Isso é um pouco triste, mas é uma realidade. Então, como é precioso também a gente achar lugares que a gente pode trocar ideia segura, né? De uma forma segura sobre isso. Me perguntaram aqui, como transformar os ambientes em mais seguros e acolhedores? Eu acho que a gente pode olhar para os ambientes onde a gente identifica que a gente consegue propor dinâmicas, né? Então, muitas vezes você pode olhar dentro da sua casa, ou com seus amigos, ou no seu trabalho, e dar uma mapeada, assim, onde é que eu consigo propor dinâmicas? Em qual proporção? Se eu não consigo, aonde eu conseguiria propor dinâmicas? Porque a gente precisa recriar os ambientes, né? E essa recriação, muitas vezes, ela vem a partir da sugestão de conversas, né? Sugestão que pode ser uma conversa informal, mas pode ser uma conversa mais formal no sentido de oficial, né? Então vamos fazer uma roda de conversa sobre esse tema, por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas fazem isso, puxam roda de conversa sobre isso, mas para puxar uma roda de conversa também acho que é legal estudar um pouco, sei lá, fazer um curso ou estudar um pouco para você ter uma familiaridade, né, com esse assunto, para conseguir puxar a roda de conversa de uma forma também que seja segura para você, né? Porque isso, fazer um curso, por exemplo, antes ajuda muito, né? Mas tem várias formas, essa é uma delas. Puxar rodas de conversa sobre esses assuntos eu acho que é muito precioso. E podem ser rodas de conversa pequenas, com 3 pessoas, 2 pessoas. Pode ser um papo, né? Vamos conversar sobre isso aqui. Então tem muitos jeitos, assim. Isso pode acontecer em casa, isso pode acontecer no trabalho ou com amigos. Ou você pode puxar uma roda de conversa com outras pessoas também que estão querendo investigar isso, né? Uma outra coisa que eu acho que pode ajudar é esse processo de auto-observação, mas uma auto-observação que não cultive o auto-julgamento. Pedro, como assim? O que eu quero dizer com isso e olha só, eu não estou falando da gente se auto-observar sem julgar. Tá? Isso muitas vezes é uma confusão. Eu estou me julgando, que errado que eu sou. Gente, a gente julga mesmo, tá? A gente julga os outros, a gente se julga. Isso faz parte do nosso
sistema evolutivamente desenvolvido para nossa sobrevivência. A gente julga, tá? Não é um problema necessariamente a gente julgar, mas a gente acreditar no nosso julgamento muitas vezes é o problema. E a gente ser guiado pelos nossos julgamentos para agir no mundo, isso pode ser um problema. Então, essa auto-observação sem cultivar o auto-julgamento também pode ser muito legal. Que é assim, eu observar o que está vivo, o que está latente dentro de mim. E aí às vezes vem um julgamento, nossa Pedro, você é um burro mesmo. E aí eu olho para esse julgamento e falo assim, tô vendo que ele existe aqui. E ao olhar para esse julgamento eu já me distancio dele de alguma forma, né? Então cultivar essa auto-observação e essa legitimação daquilo que está vivo. Porque muitas vezes a gente não legitima aquilo que está vivo dentro da gente. Isso é muito louco, né? Tipo, nossa, eu não poderia estar sentindo isso que eu estou sentindo. Eu não deveria estar sentindo isso que eu estou sentindo. Isso é muito tóxico, né? Uma outra coisa também, a empatia. Como assim a empatia pode ajudar a gente no nosso autoconhecimento e no nosso equilíbrio emocional? A empatia pode ajudar por quê? Porque a empatia é esse exercício de se transportar para o mundo do outro, né? De observar quem é essa pessoa. Puxa, como é que ela funciona? No que ela acredita, né? O que será que ela está sentindo? E muitas vezes esse conhecer o mundo do outro também você vai ver coisas que acontecem com a outra pessoa que acontecem com você também. E aí você vai falar assim, caramba, nossa, olha esse processo, que interessante. E de uma outra forma também, às vezes você vai observar uma coisa que a outra pessoa faz, um outro jeito que ela usa para resolver uma questão, você fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso também. Então se transportar para a perspectiva do outro pode ser muito legal, porque pode ajudar a gente a descobrir novas perspectivas, e quando a gente descobre novas perspectivas, a gente descobre novos caminhos, né? Então esse processo pode ser muito rico. E também uma outra coisa que ajuda, eu acho que é estar conectados com pessoas que te entendam. E uma das sensações mais angustiantes, eu acho que existem na vida, é assim, ninguém me entende. E muitas vezes a gente sente isso, né? Ai, ninguém me entende. E essa sensação, ela pode ser tipo, pra você acabar com a sua vida, né? Se você acha que ninguém no mundo te entende, seus pais não te entendem, seus filhos não te entendem, parceira não entende, as pessoas do seu trabalho, seus amigos, ninguém me entende. E muitas vezes existe essa história, a gente se conta essa história, pode ser muito angustiante, né? Então o que fazer para ajudar nesse sentido? A gente está conectado com redes de pessoas que entendam a gente, e entender é diferente de pensar igual. Então isso é muito legal também, assim, né? Por exemplo, em cursos de comunicação não violenta, inclusive vou dar um curso semana que vem, começa segunda-feira, jornada de introdução. Quem quiser saber mais, manda mensagem no inbox. Em cursos de comunicação não violenta, a gente compartilha coisas, né? A gente faz exercícios de compartilhamento. Muitas pessoas se identificam umas com as outras, né? Muitas pessoas não se identificam porque, sei lá, alguém pensa uma coisa muito diferente, mas existem exercícios empáticos, né? E com a empatia, as pessoas exercitam entender o que a outra pessoa tá vivendo. E quando alguém entende o que eu estou vivendo, e quando alguém legitima aquilo que eu estou sentindo, isso é muito gostosinho e é muito transformador também. O próprio Carl Rogers, que é um psicólogo americano, né? Para quem não conhece, recomendo você olhar depois. Carl Rogers, muito do trabalho dele como psicólogo se baseou na empatia, se baseou nele olhando para aquela pessoa que ele estava atendendo e oferecendo o maior nível de compreensão e aceitação possível para aquela pessoa. E aí os processos de autoconhecimento da própria pessoa, eles vão dando passos cada vez mais largos, porque a pessoa está livre e está legitimada para sentir o que ela está sentindo. Então ela não se reprime. Isso é muito precioso. O que mais pode ajudar a gente? Criar uma rotina de exercícios que muitas vezes é mais fácil de criar quando você está conectado com outras pessoas que estão pesquisando isso, fazendo um curso, né? Então, por exemplo, uma rotina, você pode todo dia antes de dormir, você pode, por exemplo, pegar um papel e uma caneta e responder 2 perguntas. Você pode se perguntar, o que eu estou sentindo agora? E você bota lá tudo que você está sentindo. Vai botando. Depois que você responder essa pergunta,
você pode responder uma segunda pergunta que é: do que eu estou precisando? O que eu gostaria muito que acontecesse, né? Do que eu estou sentindo falta? E você escreve isso. E aí, se você fizer isso, por exemplo, durante uma semana, você vai ver o quanto que você vai trazer para a consciência esses processos, e você vai se conhecer, e ao mesmo tempo esse exercício pode ser um exercício que vai te ajudar no seu equilíbrio emocional, porque você vai olhar para aquilo tudo que está vivo de uma forma mais consciente. Isso vai aumentar as chances de você encontrar caminhos para cuidar daquilo que você precisa cuidar, aquilo que você quer cuidar, né? Uma outra coisa que eu acho que pode ajudar bastante a gente desenvolver isso, essa musculatura, é a gente identificando os processos, identificando cada vez mais conscientemente os processos e interrompendo os processos também. Porque conforme eu vou estando mais consciente de alguns processos, eu vou conseguindo interromper também. Então, se eu sei que um caminho que eu tô pegando me leva para um lado destrutivo, eu posso interromper esse processo, mas não só interromper, porque eu preciso cuidar daquilo que precisa ser cuidado. Então, talvez achar um outro caminho, uma outra estratégia para cuidar daquilo que está vivo dentro de mim, mas que aquele caminho eu já sei que vai ser destrutivo, né? E muitas vezes interromper literalmente interromper o que você está fazendo, porque você está muito mexido, muito mexida. As emoções estão muito vivas, né? Então, por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava indo dar um workshop em algum país, que eu não lembro qual, e eu tava no carro dirigindo, eu tava meio atrasado, eu tava indo pro aeroporto, e a Paula, minha companheira, tava comigo, e eu tava dirigindo meio pilhadaço, assim, porque eu já tava meio ansioso, né? Tava indo, assim, tava meio na hora, assim, tava chegando a hora do voo, e aí o Waze, era o Waze da Paula, que era um Waze, assim, que eu tava usando no celular da Paula, e eu tava olhando pro Waze ali e tal. E aí chegou uma mensagem no celular dela que eu achei que era do ex-namorado dela. Mano, quando eu vi aquela mensagem chegando, tipo, era assim: e aí, como é que você tá? Alguma coisa assim. Eu só vi o começo do nome e já concluí que era do ex-namorado dela, alguma coisa assim. E eu fiquei, tipo, totalmente atrapalhado, assim, eu comecei a não conseguir dirigir direito. Então, assim, olha como é importante a gente identificar quando a gente está muito atrapalhado e fazendo alguma coisa, né? Como é importante a gente identificar e às vezes interromper. E eu não interrompi, fiquei totalmente atrapalhado, e aí eu comecei a dirigir atrapalhado, e aí eu virei bruscamente. Chegou uma hora assim que eu virei assim bruscamente, e quando eu virei, eu não tinha dado seta e nem tinha olhado no retrovisor. E aí eu virei e peguei um motoqueiro que vinha passando assim. Eu peguei, ele capotou e tal. Eu falei assim: puta, velho, que coisa. E aí, tipo, parei o carro, isso era na Marginal, puta trânsito, aí eu fui cuidar do cara, né? E, putz, então assim, como que as coisas podem escalar quando a gente não interrompe também, né? Isso é um aprendizado muito precioso. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa e eu vejo que tô muito mexido, eu falo: não, eu vou ter que interromper isso aqui, né? Mas nem sempre é fácil, né? Porque interromper é você se mostrar vulnerável. Quando a gente interrompe um processo, a gente fala assim: olha, desculpa, eu preciso interromper, né? Eu não tô dando conta. E uma coisa que também eu acho que pode ajudar muito a gente nessa musculatura aí é a gente ir aprendendo aos poucos a expressar o que é importante pra gente, né? Lógico, as nossas condições, aonde a gente está inserido, isso ajuda ou atrapalha, ou isso facilita ou dificulta a gente aprender esses processos de se expressar. Mas quando eu descubro o que eu estou sentindo, né? O que é importante para mim, e eu consigo começar a cada vez mais expressar isso para as pessoas, isso ajuda inclusive as pessoas a cuidarem daquilo que é importante para mim. Então, por exemplo, eu lembro uma vez que eu estava dando um workshop e eu estava no meio de uma dinâmica, e aí tinha uma mulher lá no workshop, e ela veio e começou a brigar comigo, e começou a falar alto e brigar, e me dar uma bronca ali, e falar um monte de coisa, e eu não estava entendendo o que ela queria, eu não estava entendendo o que estava acontecendo, o que ela queria. E aí eu fiquei ali tentando entender, né? E nesse processo de tentar entender e tentar ouvir, eu falei assim: bom, vou tentar ouvir, né? Ela foi se expressando, e aí ela me falou que ela tinha uma questão lá, que ela precisava de um cuidado muito específico que não estava acontecendo lá no workshop. E eu falei assim: olha, eu nunca
eu nunca vi isso, eu nunca vi esse cuidado, eu nunca desenvolvi essa capacidade de cuidar disso que você está pedindo, porque é uma coisa totalmente nova para mim. Então, como você acha que eu posso te ajudar a cuidar disso? Né? Aí ela falou assim, é porque parecia que ela estava esperando que eu já soubesse ou que eu já tivesse uma saída, né? E ela falou assim, eu falei, olha, eu não sei como cuidar disso, mas eu quero muito te ajudar a cuidar disso. Ela falou assim, eu acho que eu sei. Talvez se você fizer tal e tal coisa, isso possa me ajudar. E aí eu fiz e ajudou muito. Então, assim, como é precioso também a gente saber, a gente se conhecer, né? Porque a gente pode dar dicas preciosas para as outras pessoas em relação ao que elas podem fazer para ajudar a gente naquilo que a gente precisa, né? Naquilo que nas nossas necessidades, aquilo que a gente quer ser ajudado, né? Então, minha gente, eu quero só falar uma última parte aqui que é de perguntas e respostas, que eu separei algumas perguntas e eu quero responder algumas perguntas que eu já tinha separado, mas se vocês quiserem colocar alguma pergunta aqui também é muito bem-vindo. E a primeira pergunta é a seguinte: equilíbrio emocional é igual a inteligência emocional? E eu acho que não é igual, tá? Eu acho que equilíbrio emocional é esse processo que essa oscilação natural, assim, esse equilíbrio dinâmico entre as nossas emoções, aquilo que a gente sente, mas inteligência emocional, eu entendo que é esse processo de autoconhecimento da gente ir se familiarizando com as nossas emoções, com essa dinâmica, e se familiarizando com essa leitura, né? Inteligência quer dizer ler entre as linhas, né? Então, como é que seria ler entre as linhas das emoções? O que acontece? Como é que é isso na prática? Muitas vezes eu me sinto triste, eu não sei porquê. Então essa investigação, por que será que eu estou triste? Né? Os sentimentos, eles podem ser vistos como mensageiros, aí, como termômetros dos nossos processos internos. Né? Então, quando eu estou sentindo coisas muito difíceis de sentir, muitas vezes isso quer dizer que tem coisas que precisam ser cuidadas ali, que não estão sendo cuidadas. Então é esse processo de fazer essa leitura e que ajuda a gente no nosso equilíbrio emocional, porque se eu não consigo fazer essa leitura e se ninguém em volta de mim consegue fazer essa leitura, né, do que eu estou sentindo, do que eu estou precisando, é muito difícil eu ter um equilíbrio emocional. Né? Uma outra pergunta é: como administrar a raiva para não explodir com o outro? Eu acho que existem várias formas de administrar raiva, né? Por exemplo, eu gosto de uma pesquisa que é a seguinte: é a gente tentar abrir espaço para que os sentimentos existam e possam se expressar, mas que essa expressão não seja destrutiva para os outros e nem para nós mesmos. Né? Então, como vocês acham, se vocês quiserem colocar aí nos comentários, como vocês acham que a gente pode abrir espaço para a gente expressar aquilo que está vivo dentro da gente, para a gente expressar a nossa raiva, mas que isso não seja uma explosão destrutiva nem com as outras pessoas e nem comigo mesmo. Se vocês quiserem botar alguns palpites aí que vocês imaginam, eu, por exemplo, tô nessa pesquisa, né, porque é uma pesquisa contínua, e inclusive com a Paula, minha companheira, eu fiz um combinado com ela, que às vezes a gente tá tendo um conflito e eu começo a sentir a raiva subindo, assim, né? Eu falei pra ela, falei assim: olha, Paula, se por acaso, em algum momento, a gente estiver tendo um conflito, assim, uma discussão, e eu sair andando, entrar no quarto e fechar a porta, é porque eu quero expressar muito a minha raiva, tipo, socar o travesseiro, gritar, mas eu não quero que isso exploda em cima de você. E eu também não quero silenciar esse sentimento, porque isso é muito tóxico para mim, né? Então, como que a gente pode abrir espaços para que os nossos sentimentos possam existir? Porque é muito tóxico a gente reprimir sentimentos. Às vezes essa repressão vem dos outros, né? Tipo, não fica bravo, não fica triste, não fica ansioso. Ou às vezes vem de dentro, né? Então, nossa, eu não deveria estar sentindo isso que eu estou sentindo. Então, como é que a gente pode fazer essa pesquisa para abrir espaços para a gente expressar? E existem muitas formas da gente se expressar, né? Se a gente for pensar quantas formas de se expressar existem, muitas, mas muitas vezes a gente acha que existe só uma forma.
e a gente se expressa e ao mesmo tempo a gente cuida para que essa expressão não seja destrutiva com nós mesmos e nem seja destrutiva com os outros, né? Uma outra pergunta aqui. Como lidar com uma dor do passado? E a primeira coisa que me vem em mente é que muitas dores do passado, quando elas continuam doendo, isso tem a ver com esse processo de que alguma coisa ali ainda não foi cuidada, né? O luto, o processo de enlutamento dessa coisa que ainda dói, provavelmente ele ainda está precisando ser cuidado, ele ainda está precisando ser desenvolvido, porque se existe uma dor no passado, isso é diferente de eu reconhecer uma situação do passado que foi dolorosa, né? Eu posso reconhecer uma situação do passado que foi dolorosa, mas isso é diferente de carregar uma dor comigo que continua doendo, e provavelmente eu vou precisar de ajuda, né? Eu vou precisar mergulhar nessas práticas de autoconhecimento, de equilíbrio emocional, para fazer o luto dessa situação que doeu muito, né, para enlutar essa situação, mas às vezes eu vou precisar da ajuda de outras pessoas também para fazer isso. Pessoas que fazem essas práticas e que entendem a importância disso, né? Porque muitas vezes eu vou, sei lá, pedir ajuda para alguém que é um amigo, alguém da minha família, e começa a falar sobre a coisa, e aí a pessoa vem com uma enxurrada de sugestões, né, ou uma enxurrada de receitas de como ela acha que eu posso superar aquela dor. E às vezes não é isso que eu preciso, às vezes é uma escuta mais empática, às vezes é só alguém para estar ali comigo, para olhar para aquilo, né? Então, mais uma pergunta aqui que apareceu é: de quem é a responsabilidade pelo autoconhecimento? Eu acho que existem muitas pessoas, não só nós mesmos, mas as pessoas que estão em volta da gente, que podem apoiar a gente. A nossa cultura, a nossa sociedade também é muito responsável. Tudo aquilo que chega na gente, né? As redes sociais são responsáveis, a televisão é responsável, né? Tudo que chega na gente pode ajudar a gente ou atrapalhar a gente, né? Pode facilitar ou pode dificultar. Então eu acho que é uma responsabilidade compartilhada. E uma última pergunta que apareceu aqui: o que fazer com a culpa e a vergonha? Então eu acho que assim, culpa e vergonha são sentimentos que muitas vezes estão latentes dentro da gente, né? Eu acho que é natural a gente sentir essas coisas, mas dentro da culpa e da vergonha, eu acho que existem coisas que são diferentes de coisas que existem, por exemplo, dentro da tristeza ou dentro do desânimo. Então a ideia de culpa e de vergonha, para mim, parece que existe uma história que eu estou me contando de que eu fiz alguma coisa errada. E essa história pode ser muito tóxica, né? Porque eu posso ficar triste com uma situação, mas quando eu insistentemente fico me contando que eu fiz alguma coisa errada, que errado que eu fui, muitas vezes isso vai me puxando para baixo, né? Então, esse processo de lidar com a culpa e com a vergonha, eu acho que uma coisa possível é reconhecer que isso existe, né? Reconhecer que a culpa existe em relação a uma situação que eu vivi, reconhecer que a vergonha existe e reconhecer que esses sentimentos talvez podem estar sendo tóxicos, né? Será que eles estão sendo? Ou será que essa culpa que eu estou sentindo, ela é uma coisa que está me fazendo bem? Eu duvido. E aí às vezes a gente precisa de apoio de outras pessoas, né? Para transformar essa vergonha e transformar essa culpa, que é reconhecer essa tristeza, né, sobre alguma situação que aconteceu, mas ao mesmo tempo separar a tristeza de uma história que eu me conto de que eu fiz alguma coisa errada e provavelmente eu mereço ser punido, né? Ou eu mereço um autocastigo, ou eu mereço os xingamentos que eu faço para mim mesmo, né? Então assim, minha gente, para encerrar, eu quero convidar todo mundo, né, a assistir essas lives, que essa semana eu estou fazendo essas lives, uma live todo dia. Inclusive, quem quiser botar a mão na massa, segunda-feira começa a jornada de introdução à comunicação não violenta para explorar tudo isso daqui na prática. E só que as inscrições vão até quinta-feira, só até quinta-feira, viu? Então se você vier sexta-feira aí querendo fazer inscrição, não vai conseguir. Só até quinta-feira. Me manda uma mensagem se você quiser e o link também está na bio, se você quiser. É isso, muito obrigado por todo mundo que estava aqui, todos os comentários, beijo no coração. Tchau, até amanhã, tem outra live amanhã, hein?